Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Estamos hoje estudando algumas leis, tanto do corpo físico quanto da alma, leis que ainda não havíamos estudado e a aplicação delas, e também a relação que existe entre energia e doença, sabe? Então, na semana passada nós fizemos o apanhado de tudo, e hoje nós vamos continuar de onde terminamos, né? Vamos ver aqui a parte mais assim, tá? A gente viu aqui, muitas vezes o equilíbrio humano é fruto de o desequilíbrio, é fruto de causas externas ou internas, mas grande parte desses males é produzido pelo próprio homem. O abuso dos recursos do corpo, os excessos nos hábitos e a falta de moderação abalam progressivamente a vitalidade orgânica, conduzindo ao enfraquecimento e ao sofrimento. O ser humano, ao desconhecer ou ignorar os limites naturais de sua constituição, abre espaço para doenças e perturbações que poderiam ser evitadas pela prudência e pela vida equilibrada. Assim, compreender a constituição humana e reconhecer as causas do desequilíbrio é essencial para a preservação da saúde. O homem, ao respeitar a harmonia de suas funções vitais, encontra no cuidado e na moderação o caminho para prolongar a vida e manter a integridade do seu organismo. Então nós vimos essa relação, né? Quando as células, no caso o organismo nosso, está com menos energia do que precisa para trabalhar harmoniosamente, ele entra em desequilíbrio com relação ao conjunto, e isso, qualquer órgão que esteja recebendo menos energia do que o necessário, ele vai trabalhar com menor velocidade, com menor energia no caso, e isso é o que caracteriza a doença, né? A causa da doença é a falta de energia nas células, tá certo? Então, essa parte a gente colocou na semana passada e hoje nós vamos ver aqui, seguindo, né? Aí na sequência diz: tudo no universo tem um princípio insaturado. As energias vão se condensando para a formação dos corpos, atingindo a saturação. Quando o corpo atinge a saturação, as energias não têm mais força para condensar-se. Os elementos que se encontram encerrados no corpo adquirem um movimento próprio, passando a consumir suas próprias energias, iniciando um movimento de evolução, ou seja, aumentando a energia e diminuindo a matéria. Quando na condensação, a capacidade de força da energia era fraca, porque o corpo necessitava dessa energia para a sua saturação. Após esta saturação, começa a descondensar, libertando suas próprias energias, ficando cada vez mais forte de acordo com a diminuição da matéria. O que dá maior força a essa energia é o movimento de seus elementos. Se o movimento interno desses elementos, por qualquer motivo, viesse a modificar o seu comportamento, permitindo que a ação externa volte a produzir o seu movimento, o corpo voltaria a condensar-se, diminuindo o movimento e aumentando a massa. Os chakras e plexos, em conjunto com todo o organismo, mantêm-se coesos pela manutenção persistente da energia que garante o equilíbrio e a integridade energética do ser. Os chakras recebem energia do espírito e as redistribuem aos plexos, que por sua vez as absorvem e combinam com as energias da natureza, direcionando-os naturalmente aos órgãos correspondentes.
Quando um plexo não funciona adequadamente, essa distribuição se torna deficiente, comprometendo o suprimento energético dos órgãos associados e culminar em doença. Por exemplo, o plexo epigástrico, que é relacionado ao éter rapas, nutre o estômago, fígado, intestino e parte do coração. Já o plexo braquial, relacionado ao prana, alimenta os pulmões e parte do coração. O chakra umbilical, relacionado à energia cinética, alimenta toda a região dos intestinos e quase todos os órgãos. O plexo lombar, relacionado à energia táctil, alimenta os 31 pares de nervos e todas as ramificações do organismo de onde vêm os nervos aceleradores. O plexo frontal é o centro emissor e receptor das energias e dos pensamentos. Ele distribui as energias que recebe do chakra coronário e da natureza para os demais plexos. Transmite para os órgãos da cabeça em seus aspectos sensibilidade táctil para a comunicação do homem internamente e com o mundo externo, e no aspecto imaginária promove a expansão das concepções imaginárias das formas dos desejos e restabelece a imagem da forma da necessidade ou vontade. Ele está intimamente ligado ao chakra coronário. Cada centro energético possui funções específicas na manutenção integral do corpo. Tudo no universo funciona em perfeito equilíbrio, seguindo o ritmo natural das energias. Quando ocorre uma perturbação nesse fluxo, uma deficiência energética em um plexo, por exemplo, manifesta seu efeito no corpo, surgindo a doença. No entanto, como tudo é possível no universo, toda doença pode ser curada. Ao se identificar a causa, o desequilíbrio energético, é possível anulá-lo restaurando a harmonia e a saúde do organismo. Eu vou ler até aqui, né, para a gente analisar essa parte que é importante, e eu vou deixar aqui a parte das doenças, né, propriamente dita, com o estudo das células, né, mas essas duas partes aqui que nós aqui já estudamos, aqui vamos estudar agora, são importantes. Eu vou chamando a atenção, né, de vocês para detalhes dessas colocações, para quando a gente chegar no estudo, né, propriamente das doenças, a gente ter noção de lembrar disso. Ah, sim, agora eu entendi porque Gilberto chamou a nossa atenção para isso, tá certo? Então vamos ver aqui, colocando no ponto onde, né, aqui foi. Tudo no universo tem um princípio insaturado. As energias vão se condensando para a formação dos corpos, atingindo a saturação, né? Então, veja bem, a gente chama, né, de equilíbrio entre a força de atração na condensação, né? A gente chama de equilíbrio, né, a força de atração e repulsão. Quando essas duas forças se equilibram, então a energia não tem mais força para ser condenada ou condensada no vórtice, naturalmente, né? Tudo está dentro do vórtice, né? Então ele chama isso de saturada, né? Tudo está no universo, então ele chama de saturado, ou seja, é equilibrada as forças de atração e repulsão, tá certo? Então ele diz assim, olha, quando o corpo atinge a saturação, ou seja, né, essa parte de equilíbrio entre a atração e a repulsão, as energias não têm mais força para se condensar-se, ou seja, o vórtice não tem mais força para atrair, porque a energia condensada já chegou num limite que não aceita mais, ou seja, a repulsão já equilibrou com essa força de atração.
entendeu? Então ele se atinge a saturação, as energias não têm mais força de condensar. Os elementos, olha, que se encontram encerrados no corpo adquirem um movimento próprio, passando a consumir suas próprias energias, iniciando um movimento de evolução, ou seja, aumentando a energia e diminuindo a matéria. Bom, então nós vamos ver isso aqui, tá certo? Primeiro vamos ver a fusão do átomo etérico, que é o princípio da condensação da matéria, tá certo? Então vamos ver aqui, eu vou colocar aqui, na página 42. Eu coloquei a fusão do átomo etérico, né? Eu coloquei a parte que a gente quer em azul, né? Para não ficar a gente correndo buscando onde é que está ou onde é que não está, né? Então ele diz assim, olha, a energia cósmica é que dá vida às partículas do absoluto, fazendo-as vibrar nos comprimentos de onda equivalente à distância que cada uma está posicionada no universo em relação ao centro, em todas as direções, constituindo assim a matéria cósmica. Quer dizer, a energia cósmica mais as partículas do absoluto forma a matéria cósmica, tá? Então a gente está trabalhando com isso aqui, né? Então as partículas do absoluto mais próximas do centro têm vibração mais rápida que as mais afastadas. A vibração da energia cósmica mais próxima do centro tem uma velocidade de vibração maior. Quando vai se afastando do centro, ou seja, da esfera rarefeita, em todos os sentidos, quando ela vai se afastando, as energias vão ficando com menor vibração. Como a matéria cósmica ela está sendo vibrada pela energia cósmica, as partículas do absoluto estão vibrando na mesma frequência ou um pouco abaixo da frequência da energia cósmica, constituindo a matéria cósmica. Então, quanto mais afastado o planeta estiver, vamos dizer assim, a galáxia estiver, né? A galáxia é formada pelas nebulosas, ou seja, essa nebulosa mais afastada, dentro dessa nebulosa, essa nebulosa é constituída por sistemas solares. Então, quanto mais afastada a nebulosa, né? Mais afastada do sistema solar, menor é a vibração, mais densa a energia ela condensa até uma vibração mais baixa, né, do que se ela estivesse numa posição mais próxima da esfera rarefeita, né? Então, a gente vendo isso, a gente vai trabalhar com essa matéria cósmica, que é a energia cósmica e mais as partículas do absoluto, tá certo? Então vamos ver aqui que eu coloquei aqui em azul para a gente dar uma estudada. Olha, o átomo etérico é um pacote de partículas do absoluto, percebe? Eles estão, assim como eles estão na matéria cósmica, eles estão na energia cinética também e estão em todos os éteres. O éter vibra na frequência dele e faz com que as partículas do absoluto também vibrem, tá certo? Então ele diz assim, olha, o átomo etérico é um pacote de partículas do absoluto aprisionadas, ou seja, né, condensadas ou saturadas pela lei de coesão ou condensação, se quiser também, saturação, baixando a vibração, tá vendo? A velocidade, até o ponto em que é calor, dando início à fusão. A fusão da matéria no maior grau de densidade existente nesta dimensão onde nós estamos, que é a terceira dimensão. Então, esse átomo etérico, ele é o princípio da matéria sólida, líquida e gasosa.
Nós estamos estudando o princípio de tudo, o princípio da matéria, o início da matéria, a origem da matéria. Então, percebendo? Como ele diz assim, até o ponto de fusão, né? Eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui para a gente ver o porquê o ponto de fusão, tá? Então vamos ver aqui. Eu vou ser rapidinho para a gente não ficar perdendo tempo. A tabelinha, você lembra da tabelinha que é as energias, né? As energias criadas pelo movimento dos éteres, né? No universo tudo é energia, porque são criadas pelo... Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ver se dá para a gente ver melhor assim, certo? Olha, na evolução, tá vendo? A gente está subindo, tá aumentando a vibração. Então a gente vê o princípio de tudo. Olha. Diz que o éter em movimento cria energia. Então o éter movimentando criou essas energias. Essa energia ela vai aumentando a velocidade, tá? A energia em aceleração produz eletricidade. Tem uma pausa, nova aceleração da eletricidade, e essa aceleração da eletricidade produz calor. Percebe? Produz calor. E o calor, né, produz luz. Tá certo? Então, olha, aqui continua aumentando. Aí a gente vai pegar essa energia aqui. Essa energia, vamos dizer, a energia, o éter APAS, por exemplo, certo? O éter APAS, ele está vibrando e com eles também as partículas do absoluto. Então o vórtice, né, ele atrai para dentro de si essas energias, certo? E ele vai baixando a velocidade de vibração dessas energias com as partículas do absoluto. Então vai baixando a vibração e chega ao ponto que é luz e depois chega ao ponto que é calor, fundindo as partículas do absoluto. Percebem? Fundindo as partículas do absoluto. Tá certo assim? Compreenderam? Então diz assim, né? O átomo etérico é um pacote de partículas do absoluto aprisionado pela lei da coesão, baixando a vibração até o ponto em que é calor, dando início à fusão da matéria no maior grau de densidade existente nesta dimensão terceira, né? Ele é o princípio da matéria sólida, líquida e gasosa. Dependendo da densidade, tá? Dependendo da densidade, ela pode ser sólida, menos densa líquida e menos densa gasosa ou energia, né? Então ele diz assim, olha, como a energia cósmica invariavelmente tem a vibração maior que a vibração criada pela lei da evolução, a vibração criada dos éteres, que são criados pelo movimento da corrente cósmica. Os éteres são criados pela corrente cósmica. Lembra? A energia, a esfera rarefeita, ela no seu movimento cria a corrente de energia cinética. A corrente de energia cinética satura e cria a corrente de energia cósmica. Essa satura cria a corrente do prana e vai assim, tá certo? Então ele está dizendo, né, os entes são criados pelo movimento da corrente cósmica, né, no caso daqui, e tem as suas vibrações inferiores a ela. Então a vibração das energias são inferiores, né? Em qualquer posicionamento da natureza, as partículas da matéria cósmica, ou seja, da energia cósmica e mais né, o absoluto, né, as partículas do absoluto, sempre maior vibração da energia cósmica que os éteres. Por quê? Porque a matéria cósmica foi a criadora do éter prana. Então toda a matéria, toda a energia criada é inferior à criadora, né?
Então, o prana é inferior à cósmica, o prithvi é inferior ao prana e por aí vai, tá certo? Então diz assim, olha, aí é interessante aqui, como é que cria o vórtice, Gilberto? Ele diz assim, olha, o mar de cada éter é muito agitado, abrindo espontaneamente brechas em sua textura. Essas aberturas se transformam em vórtices pela ação da lei do movimento, pela lei do movimento da esfera rarefeita. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para a gente ver. Eu vou mostrar aqui para a gente ver, para explicar isso, né? Tá certo? Vão desculpando aí, mas a gente quer ver se. Quem disse que eu quero você, universo? Poxa, universo sem galáxias. Por que apareceu esse cidadão aqui? Ah, é o universo sem galáxia mesmo, desculpe. Eu pensei que era os Locas, veja só, que coisa. Bom, aqui, tá? Então, essa parte aqui, ó, a gente falou, aqui é a natureza, tá? Aqui, ó, esse extremo todo aqui é o universo, tudo aqui é o universo, né? Aqui fora está em branco, mas tem, quando a gente bota nos locas, a gente vê que aqui é tudo escuro, preto, que é o absoluto, né? Então, o que acontece? Todas as energias, está vendo aqui os locas aqui dentro? Eles estão se expandindo. Então, essa parte aqui tem todos os éteres, mais a energia cósmica, mais a energia cinética e todas as energias criadas pelos éteres, tá? Por esses 1, 2, 3, 4, 5, pelos 5 éteres. Tá entendendo? Então, esse aqui é um mar de energias. E ele, porque está sofrendo pressão, né, da esfera rarefeita, que está alimentando ele incessantemente, essa parte que eles vêm reduzindo a vibração, se chocando né, com as partículas cósmicas e tal. Então, é um mar agitadíssimo e ele abre brechas, né, aqui na sua textura. E essas brechas, pela lei do movimento, essas brechas se transformam em vórtices, tá certo? Vórtice a gente, por exemplo, no liquidificador, quando a gente liga ele, né, aí cria aquele vórtice. Se você encher a pia de água e tirar a tampa, aí vai, né, se deixar e vai vendo um vórtice, tá certo? Ele cria um vórtice. A espiritualidade chama de buraco, buraco circulante, buraco, né? Assim, tá certo? Então, uma de energia muito agitada, abrindo espontaneamente brecha em sua textura, essas aberturas transformam-se em vórtice. Esse vórtice passa a atrair a energia, se o vórtice é no éter prana, o vórtice vai atrair o prana e mais as partículas do absoluto. Se o vórtice é no éter tejas, ele vai atrair o éter tejas mais as partículas do absoluto e assim por diante. Estão entendendo? Então veja bem, aqui vem as partículas da matéria cósmica que estão próximas, né? Elas estão misturadas aí, vão sendo atraídas para esse vórtice, começando a girar rapidamente, reduzindo a vibração até a etapa inferior à vibração da luz, né? Continua reduzindo a ação, né, pela lei de coesão, que é a atração, atrai para o centro, diminui a velocidade da vibração, até alcançar a vibração que é calor, abrandando paulatinamente as partículas da matéria cósmica que ficam atraídas para este vórtice até o ponto de fusão, constituindo-se o átomo etérico. Percebe? Beleza? Tá certo? Aí, dando um repeteco apenas para a gente lembrar o que é o átomo etérico, tá certo? Então agora nós vamos voltar para a mensagem, né? Aí agora,
quando cria esse átomo etérico, eu vou colocar mais uma outra, né, figura para a gente estudar o átomo etérico. Eu vou colocar novamente para cá. Depois a gente pega aqui, o Gilberto. Aqui, tá certo? Então aqui a gente vai botar 9. Pronto. É você. Aí a gente vai chamando o homem aqui, tá? Aí ele diz assim: o vórtice criou o átomo etérico, tá certo? Criou o átomo etérico. Então vou botar aqui o átomo etérico. Aqui, opa, passou, Gilberto, passou, tá certo? Então o vórtice cria o átomo etérico de Prithvi. Aqui dentro do Prithvi, quem é que está aqui? Formando o núcleo do éter Prithvi, as partículas do absoluto fundidas. Tá certo? Aqui é o éter prana, que o vórtice do éter prana criou, atraiu, condensou o éter prana até a sua saturação, quer dizer, não entra mais éter prana aqui, porque a força de repulsão igualou com a força de atração, que é o vórtice, né? Atraindo. Então, o que é que tem dentro aqui? Partículas do absoluto no núcleo. Aqui no APAS, partículas do absoluto no núcleo, e aqui energia, né? O prana, que é o Prithvi, saturados. Está condensado, tá? Está condensado. É uma partícula, é matéria, né? Aqui é o Tejas, aqui é o Vayu, aqui é o Prithvi. Então, nesse momento aqui, quando equilibrou a força de atração com a força de repulsão, houve o equilíbrio. Quando entra em equilíbrio, aí surge a lei, manifesta-se a lei da liberdade, porque não, com os dois lados comprimindo, ele ficou em liberdade aqui dentro, né? E nessa liberdade que os átomos etéricos, né, fundidos estão aqui dentro, os átomos etéricos, não, perdão, as partículas do absoluto que estão aqui dentro, pela lei do movimento, essas partículas começam a girar aqui dentro, né? Aqui é um núcleo, vamos chamar de as partículas do absoluto fundidas, é o núcleo do átomo etérico Prithvi. As partículas do absoluto fundidas formam o núcleo do átomo etérico prana, e assim é do Tejas, do Vayu e do Apas. Então esses átomos, as partículas, ele começa a girar em torno de si. Nesse giro que está em torno de si, ele promove um movimento também do átomo etérico, tá certo? E o átomo etérico então agora começa a descondensar, tá certo? Começa a descondensar. Aqui que a energia está aprisionada, a energia vai sendo libertada, tá? Libertada. E o que é que acontece? Aí, aqui a gente chama o positron, né? Inicial. São os átomos etéricos aprisionados aqui, sim. E aqui esse corpo aqui é energia, tá? Aqui é uma esfera, tá vendo? Essa energia aqui já é uma outra condensação, que é a do positron. Nós estamos estudando apenas o Prithvi, né? Então, aqui na energia equinal, o Asakaya, a energia Asakaya, os vórtices de energia Asakaya, está agitado, cria as brechas, o movimento cria o vórtice e atrai a matéria. O Asakaya atrai quem? Os átomos etéricos. Estão percebendo? Ela atrai os átomos etéricos. Aí forma um positron, que é um elemento que vai constituir o átomo químico. Tá certo? Esse positron ele vai evoluindo, vai ser próton, vai ser nêutron, vai ser positron final. Essa é a evolução do átomo que a gente conhece. Tá certo? Então vamos ver agora quando começa o movimento
do núcleo, o núcleo que está movimentando e faz movimentar o corpo, tá? Veja bem. Então vamos ver aqui. Pronto, aqui quando esse movimento, não fica assim, o núcleo aqui do átomo etérico, que é partículas do absoluto, ele começou a girar, o corpo do éter, né, que estava saturado, começou a girar, emitindo energias. Essas energias vão ficando em torno do corpo do átomo etérico, né, criando anéis concêntricos, tá? Anéis concêntricos. Esses anéis, eles estão agitados também, como tudo, né? E aí passa a criar vórtice aqui dentro dele, nesse sentido, né? A abertura do vórtice aqui para cá, né? Porque está aqui a abertura do vórtice e aqui o funilzinho vem fechando. Então, aí a partir de agora, as energias que continuam sendo libertadas pela descondensação do átomo etérico, essas energias penetram, são ondas, né? São ondas. Elas penetram no vórtice e condensam, né? Quando chega aqui que ela se choca aqui na matriz, né, do próton, ou seja, o anel, né, de energia cinética, quando ela se choca, condensa. Aí as ondas de energia se transformam numa partícula que é o elétron, certo? Agora veja que coisa interessante. Quem mantém o elétron, né, trabalhando aqui na órbita é a energia que vai sendo libertada daqui, que vai alimentando o elétron. O elétron faz o trabalho dele e devolve a energia, já consciente desse trabalho realizado, para ele, o núcleo. Quando ela chega no núcleo com uma velocidade maior, ela, né, acelera a vibração do corpo do átomo etérico e aí ele vai descondensando mais rapidamente. E isso, a energia vai ficando mais sutil. Então, quanto menor é a quantidade de matéria aqui, ou seja, quanto maior for a quantidade de energia já libertada, né, mais força essa energia tem e a matéria fica menor. No princípio, lá no positron, aqui no positron não tinha energia nenhuma. Por quê? Porque toda energia está sendo utilizada para a condensação do átomo etérico, tá certo? Quando ele começou a se movimentar, começou a libertar energia. E essas energias que faz movimentar o universo, tá certo? Aqui, tá bem assim? Ficou bem entendido? Certo? Então, o que ocorreu, né? Sem o núcleo aqui, o núcleo que é as partículas do absoluto, começaram a girar, fazendo girar o corpo do, né, átomo etérico, tá certo? Então, assim, quando o corpo atinge a saturação, lá no positron, né, os átomos etéricos, as energias não têm mais força para condensar-se. Os elementos que se encontram encerrados no corpo, no nosso caso aí agora, que é o princípio de tudo, nós estamos estudando a origem, neste caso específico do átomo etérico. Os elementos que se encontram encerrados no corpo são as partículas do absoluto, tá certo? Então essas partículas do absoluto adquirem um movimento próprio, dado pela liberdade que ele tem entre as forças de atração e compressão. Então esses elementos eles começam a girar dentro, né, do corpo, descondensando a energia, né, e ele passa a consumir essas próprias energias, iniciando o processo o movimento de evolução, ou seja, aumentando a energia e diminuindo a matéria. Estão percebendo?
aumentando a energia e diminuindo a matéria, porque é como uma pedra de gelo, né? A pedra de gelo vai derretendo, vai aumentando a água, né? Descondensada, né? Degelada, e a pedra de gelo vai ficando menor, aumentando a quantidade de água e a pedra de gelo menor, né? Aumentando o líquido e o gelo diminuindo, tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Isso em tudo, viu? A gente está falando do princípio, as leis que estamos estudando aqui servem para tudo. É isso que eu estou chamando a atenção. Sempre o núcleo, né? As provas iniciando um movimento de evolução, aumentando, né? Então, aí vem aqui. Quando na condensação, né? Na formação do átomo etérico, quando na condensação a capacidade de força da energia era fraca, né? Porque o corpo precisava dessa energia para a sua saturação. A energia que estava vindo, que o vórtice estava atraindo para dentro, era fraca porque ela estava sendo diminuída a velocidade da vibração dela, tá certo? Então, após esta saturação, começa a descondensar-se, ou seja, o núcleo, que é a matéria, as partículas absolutas, começam a girar, gira o corpo do átomo etérico, libertando suas próprias energias, né, criando os anéis, e nesses anéis o elétron, né, ficando cada vez mais forte a energia, de acordo com a diminuição da matéria. Estão percebendo? Sempre é assim. Esse é o princípio, tá? Isso é o microcosmos, até o macrocosmos. É a mesma lei, são as mesmas leis. Estão percebendo? Tá? Então é importante que a gente veja isso. Na condensação, a energia é fraca porque ela está sendo usada para formar a matéria, criar matéria, saturar. Ela satura-se, a energia, diminui a vibração até um ponto. Na evolução ou descondensação, a energia vai ficando cada vez mais forte. Quanto maior for a energia libertada, né, ou liberada, menor é a quantidade da matéria. Tá? Quanto maior, fazendo uma analogia com o gelo, né? Quanto maior for a quantidade de água líquida, menor é a quantidade de água gelada, condensada, gelada. Tá certo? Então a pedra de gelo vai diminuindo porque está aumentando a quantidade de água líquida, né, solta. Assim é a energia, né? O átomo etérico, que é a matéria, quanto mais descondensado ele fica menor e a quantidade de energia maior, e por ter maior quantidade de energia libertada ou liberada, mais forte ela é. Tá entendendo assim? Então vamos mais adiante. Olha, o que dá maior força a essa energia é o movimento dos seus elementos dentro dela, as partículas absolutas. Quando ele aumenta a velocidade lá dentro, o corpo fora aumenta também a velocidade de rotação e descondensa mais rápido a energia. Se o movimento interno desses elementos, por qualquer motivo, viesse a modificar o seu comportamento, ele está no movimento de descondensação, tá? Quer dizer, ele está se afastando do centro, certo? Pela lei, né, centrífuga, né? Vou ler de novo. O que dá maior força a essa energia é o movimento de seus elementos. Ponto. Agora, ele vai dando um exemplo aqui. Se o movimento interno desses elementos, das partículas do absoluto, ou seja, do núcleo, vamos chamar de núcleo, tá? Quando partícula absoluta, núcleo, a célula, núcleo, né? A Terra, núcleo, é que faz girar, tá? Ela diz assim. Então, se o movimento interno, ou seja, do núcleo, desses elementos que constituem o núcleo, por qualquer motivo, vier a modificar o seu movimento,
né? O comportamento ou o movimento, permitindo que a ação externa, ou seja, que a energia de fora, o que é que aconteceu? Esse movimento, esse comportamento reduziu, diminuiu a força de repulsão, tá certo? Isso, quando reduziu a força de repulsão, a força de atração ficou mais forte. É esse o movimento que ele está dizendo, né? Permitindo que a ação que a ação externa volte a produzir o seu movimento, ou seja, de condensação, tá certo? O corpo voltaria a condensar-se, diminuindo o movimento e aumentando a massa, ou seja, diminuindo a quantidade de energia livre e aumentando o corpo da massa. É como se na pedra de gelo acontecesse alguma coisa, resfriasse muito né, o ambiente, e a pedra de gelo ficou condensando de novo. Tá certo? Estão percebendo assim? Olha, isso é muito, mas muito importante. Esse parágrafo aqui né? A força lá está. Se o movimento interno desses elementos, por qualquer motivo, viesse a modificar o seu comportamento, permitindo que a ação externa, ou seja, a lei de atração, volte a produzir o seu movimento, ou seja, ela volte a atrair as energias externas, o corpo voltaria a condensar-se. Tá certo assim? Então vamos lá. Agora nós estamos falando dos chakras e plexos, tá? Então eu vou colocar aqui, né, para a gente ver agora os chakras e plexos. Os chakras e plexos, tá vendo? Os chakras, né? Os chakras, eles estão ligados ao espírito, tá certo? São 3, estão ligados ao espírito. Então é o coronário, o umbilical e o sagrado, ou seja, energia tejas, energia cinética e energia cósmica, tá? Então ele está se referindo a isso, que esses elementos aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar a planificação divina, que é 12, né? Acho que. Então eu vou colocar aqui a planificação divina. Repare os centros de força, né? Está aqui, são plexos, né? Plexo, 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 plexo. Chakra, chakra, chakra. São 7. Então eu vou colocar aqui a planificação divina. Aqui, certo? Para a gente relembrar aqui, o plano astral. Aqui no plano astral tem todo o mar de energia, né? A gente não olhou lá no universo, né? Aquele ambiente todo, é isso aqui, o plano astral, né? Aqui tem todos os éteres, mais as energias criadas pelos éteres, mais a cósmica, a cinética. Então esse mar, o plano astral, é um mar de energia, tá certo? Que ele está bastante agitado, né? Então o espírito vem aqui nele, então, tudo em movimento. Aí quando o planeta precisa, né, clama por uma humanidade para ajudar na sua evolução, aí os espíritos vêm lá do poço, né, de Deus, e chega aqui no plano astral e retira as formas. O plano astral tem todas as formas, porque os éteres, a gente já falou isso, né? Tem todas as formas de Deus. Deus distribuiu entre os 5 éteres todas as suas formas, é a forma do universo. Todas as formas do universo estão distribuídas nos 5 éteres. E distribuiu também seus sentimentos como energia. Essa energia é o movimento do éter que cria essas energias. Essas energias representam os sentimentos de Deus, né? Então o espírito vem e imagina um tipo de humanidade que ele quer para esse planeta,
E ele começa a criar os sistemas, né, que ele quer. São 7 sistemas, no caso. Então ele chega no plano astral e, vamos dizer assim, no plano causal, no éter apas, né? Aqui está aqui, o éter apas, todos esses éteres estão aqui. Ele pega esse éter apas, está cheio de formas, todas as formas que existem em Deus e que se referem a sistemas digestivos estão aqui no plano astral. Então o espírito pega, separa os órgãos que ele quer, órgão por órgão, né? Ele pega a forma do órgão, tira daqui do plano astral, que aqui está, como a gente já estudou, né? Causa e efeito juntas, né? Não causa causando efeito, mas as duas juntas, empilhadas, né? Então ele separa a forma que ele quer e vibra nessa forma. Quando ele vibra nessa forma, se lembra lá do átomo etérico, cria aqueles anéis de energia que correspondem às formas a forma que ele escolheu, do órgão do plexo que vai formar o sistema digestivo, um órgão. Ele aí pega essa energia e ele aumentou a velocidade vibracional, né, na forma. Ele pega a forma, pega essa energia, tira e reduz a velocidade dessa energia até que ela chegue no ponto de saturação. Tá certo? Ou condensação. E ele pega a forma e coloca lá novamente no lugarzinho dela. Aí pega essa parte que ele saturou, essa energia que ele saturou, e coloca aqui no plano causal. O plano causal só tem o plano, não tem formas. Então ele pega essa forma e coloca aqui. Então o plano causal do planeta agora tem a forma de um órgão, de um sistema. Compreende assim? Então ele faz isso tudo com todos os órgãos que ele quer para um determinado sistema. Ele pega um a um e condensa, tá certo? E coloca aqui no plano causal. Depois ele juntou tudo, né? Formou o plexo, né, epigástrico, tá certo? Ele formou o plexo epigástrico com todas as formas que ele separou daqui, uma a uma. Ele juntou tudo agora e formou um plexo, formou um sistema digestivo, ou o plexo, né, epigástrico. Dentro desse plexo epigástrico, ele está com todas as formas dele, tá certo? Todas as formas. O plexo epigástrico, as formas condensadas, tá? Então ele colocou. Ele aí pega esse plexo e vibra novamente sobre ele, cria energias concêntricas, pega essas energias, separa do plexo e condensa essas energias novamente. Essas energias têm as mesmas formas dos órgãos desse sistema. No caso, quem está falando é epigástrico, digestivo. Então ele condensa novamente, reduz a velocidade até a saturação dessa energia. Saturada, e cria um outro centro de força, que ele vai pegar esse centro de força que é inferior ao centro de força que ele criou antes. O que ele criou antes é o centro de força da alma, tá? É o centro de força da alma. Então vamos ver aqui. Foi o homem da eternidade, né? Então, acho que é para cá. Vou descendo aqui. Eu estou ficando cobra, né? Tá brincando com ele. Então ele criou esse centro de força da alma. Depois de criar esse centro de força, ele vibrou novamente, criou energia concêntrica, tirou essa energia e condensou ela até a saturação. Aí criou um outro centro de força, que é esse aqui. Então esse centro de força tem vibração menor, a densidade é maior do que esse. Todos os centros de força aqui têm uma densidade maior do que esse aqui, tá certo? Então ele criou os centros de força, e esse centro de força, o que é que acontece? Está
imerso na energia no éter Tejas, o éter Tejas está pressionando ele para ele não se expandir, voltar ao que era, tá? Porque ele vai precisar ter um movimento de descondensação, né? Para ir libertando energias, todos eles, como aconteceu com o átomo etérico, tá certo? Tá beleza? Então o chakra é como um átomo etérico, vamos comparar assim, tá certo? O átomo etérico ele tem ali dentro as partículas absolutas. Os chakras e plexos têm em si as formas que o espírito escolheu para formar um ser humano. Escolheu órgão por órgão, de sistema por sistema, depois juntou tudo, formou o organismo. Tá? Então, os chakras e plexos, em conjunto com todo o organismo, né? Tudo, né? A gente estudou na semana passada, né? As energias que mantêm esses bichinhos juntos, os órgãos juntos, né? A senase e Okamaya, lembra? A senase nos órgãos e Okamaya nas células, lembrou? Tá certo? Então o organismo mantém-se coesos pela manutenção persistente da energia que garante o equilíbrio, ou seja, a força de atração e a de repulsão, e a integridade energética do ser, tá certo? Ele constitui tudo isso. Os chakras recebem energia do espírito, a gente já viu, e as redistribui aos plexos, que por sua vez as absorvem e combinam com as energias da natureza. Então, cada plexo tem, ele está ligado, o chakra só está ligado ao espírito, Os plexos estão ligados aos chakras e à natureza, tá certo? Aqui ele recebe energia do espírito através dos chakras, do chakra coronário, do coronário, e recebe energia da natureza, né? Que eles, quando a gente gasta energias do dia a dia, a gente vai dormir, ele se desliga e volta e começa a receber energia. É como se fosse uma bateria, né? A gente colocou lá no aparelho lá que carrega a bateria, ela está carregando, tá certo? Então, olha bem, os chakras recebem energia do espírito e o chakra o Tejas, né, o coronário, distribui com os plexos, tá certo? E os plexos vão distribuir com os órgãos, né? Os chakras recebem a energia do espírito e aí redistribuem aos plexos, que por sua vez absorvem e combinam as energias da natureza. Ele retém a energia do chakra coronário, que vem do espírito, e da natureza quando está descarregado para carregar, né? Quando um plexo não funciona adequadamente, essa distribuição se torna deficiente, comprometendo o suprimento energético dos órgãos associados e culminando com a doença. Então, a gente já viu na semana passada que o cara, quando a gente gasta, né, aqui a gente recebe 10% de energia e pode consumir até 8%, né, naturalmente, deixando 2% de reserva. Mas quando a gente gasta os 10%, aí fica em deficiência. A natureza não consegue fornecer durante o sono, ela não consegue preencher completamente o plexo, né? Qualquer um desses. Os chakras não, os chakras são do espírito, estão lá na boa. Aqui, né, que recebe essa energia do espírito para manter as formas e da natureza para o trabalho diário da gente. Percebe? Está percebendo? Então, se a natureza não consegue carregar cada bateriazinha dessa totalmente 100%, ela vai ficar com deficiência. Então, cada uma bateria dessa carregada distribui as suas energias
para os seus órgãos, eu estou falando da alma, mas aqui do corpo físico, né? Para os seus órgãos, então, epigástrico, né? Órgão por órgão do sistema digestivo é alimentado pela energia do APAS, as energias do APAS que estão na bateria e o plexo epigástrico. Se ele recebeu uma quantidade de energia menor, a natureza carregou ele não conseguiu, né, chegar a 100%, vai haver algum órgão do corpo físico que vai receber menor quantidade de energia. E essa menor quantidade de energia que o órgão recebe é a doença. Tá certo? Então, o chakra recebe, tá? Quando um plexo não funciona adequadamente, ou seja, não recebe 100% da energia, aqueles 10%, né? Essa distribuição se torna deficiente. Que ele está distribuindo para os órgãos do sistema dele, né? E é ele, né? Comprometendo o suprimento de energia dos órgãos que estão ligados a ele, um ou vários órgãos, e culminam em doenças. O que é a doença, Gilberto? A falta de energia no órgão. Tá? E o que é a cura, Gilberto? Fornecimento de energia suficiente para o órgão trabalhar perfeitamente, equilibrado com os demais. Essa é a cura. Tá? Aí ele vai falando aqui dos plexos. Né? É importante que a gente mantenha isso em mente, olha. A doença é a falta de energia em determinados órgãos. Essa é uma condição da doença. Tem várias. Tem outras condições que nós vamos estudar na semana que vem, tá? Então, é uma das condições das doenças nossas, é o desregramento nosso, gastando mais energia do que os plexos podem fornecer para a gente, tá certo? Então, diz assim, por exemplo, o plexo epigástrico, que está relacionado com a energia APAS, ele recebe da natureza a energia APAS para carregar ele, que é a bateria, né? Ele alimenta o estômago, o fígado, os intestinos e parte do coração. Ora, se o plexo epigástrico, você gastou muita energia, que é alimentação, né? Desvairou no alimento e tal, a gente explicou na semana passada que se desliga da natureza e não consegue, né, transformar o alimento em energia, né, dissolver aquilo, então ele vai e fica desligado da natureza. Então, o cidadão que desregrou ele, que fez o epigástrico ser desligado da natureza, só vai se alimentar agora das comidas, do que ele come, né? As energias que ele vai fornecer para os elementos, né? Os órgãos que ele alimenta, que é o estômago, o fígado, o intestino, parte do coração. Então esses órgãos vão receber o que? Só energia relacionada a ele, ao epigástrico, né? Quer dizer, no caso o intestino, né? Que aqui é o estômago, o fígado, né? Por aí, tá certo? Tá entendendo? Aí vai receber. Já o plexo braquial, relacionado ao prana, alimenta os pulmões e também parte do coração. Se a gente respira mal, né? Os pulmões não enchem todo, fica pouca energia para né? O prana, que é a energia vital, que é o oxigênio, né? O prana é o oxigênio do prana, então é quem alimenta as células, né? Através do sistema, né, circulatório, né? Então a gente respira mal, tem pouco oxigênio para os órgãos e aí vai começando, né? Aí vem o chakra umbilical relacionado à energia cinética, que é a corrente de onda de vida, né? Alimenta toda a região dos intestinos e quase todos os órgãos do organismo, né? Todos os órgãos do organismo, que é a energia da vida, né? O plexo lombar
que ele fica mais ou menos na nuca da gente, um pouco abaixo, ele está relacionado com a energia táctil, que é a energia do vayu, né? Um aspecto do vayu. Alimenta os 31 pares de nervos costais, né? Que a gente tem esses nervos nas costas, e todas as ramificações do organismo, de onde vêm os nervos aceleradores. Tá certo? Aí vem o plexo frontal. Esse plexo frontal é importantíssimo. Tá? Tem o coronário, tudo são importantes, mas esse plexo frontal, bota doença aí, é ele, bota saúde, é ele, tá? O Gilberto e os outros centros, a gente já explicou na semana passada. Então, diz assim, o plexo frontal é o centro emissor e receptor das energias, veja, e dos pensamentos. Ele distribui as energias que recebe do chakra coronário. Lembra que ele está intimamente ligado ao chakra coronário? Então, o chakra coronário fornece as energias que são o tejas. O tejas é constituído do prana, do vayu, do prithvi e do apas. Não foi assim? Então, ele distribui as energias que recebe do chakra coronário e da natureza, a gente viu isso, para os plexos, né? Transmite para os órgãos da cabeça também, né? Como a sensibilidade e seus aspectos, sensibilidade e táctil, para a comunicação do homem internamente, né? Entre os órgãos e com o mundo externo, né? No aspecto imaginário, promove a expansão das concepções imaginárias, dos desejos, estabelece a forma da necessidade, da vontade e tal. Ele está intimamente ligado ao chakra coronário. Cada centro energético, ou centro de força, possui funções específicas na manutenção integral do corpo. Estão percebendo? Está claro assim a distribuição das energias? Então diz assim, olha, tudo no universo funciona em perfeito equilíbrio. Os centros de força, cada um recebendo seu 10% de energia, o homem consumindo seus 8% de energia, mantém todos os órgãos alimentados perfeitamente de energia. Então os órgãos estão funcionando bem, equilibrados. O sistema, em consequência, está equilibrado, né? E o organismo também. Então, tudo no universo funciona em perfeito equilíbrio, seguindo o ritmo natural das energias. Estão percebendo? Das energias. Quando ocorre, olha agora, a doença, quando ocorre uma perturbação no fluxo, no centro de força, né? Que ele está descondensando, não é isso? Não está descansando? Aí está fornecendo a energia que a natureza alimentou ele. A perturbação nesse fluxo, uma deficiência de energia em um plexo, por exemplo, tá? Manifesta seu efeito no corpo, ou seja, menor energia para o órgão e o efeito manifestando no corpo, surgindo a doença, que é a quantidade menor de energia de que um órgão necessita para seu funcionamento equilibrado natural. No entanto, como tudo é possível no universo, isso é uma realidade, toda doença pode ser curada. Porque se tudo é energia, se a doença é a falta de energia, a cura é o quê? A reposição da energia. Não é assim? Certo? Ao se identificar a causa, o desequilíbrio da energia, é possível anular a doença, restaurando a harmonia e a saúde do organismo, ou seja, os órgãos trabalhando, recebendo a energia necessária, trabalhando em harmonia com os demais e o organismo está com saúde, tá? Então nós vamos parar por aqui, né? Porque na próxima semana nós vamos já estudar a célula e as doenças, tá? Eu espero na próxima semana terminar esse capítulo, tá certo?
Então, meditem sobre tudo isso que a gente está estudando, certo? E quando, na próxima semana, nós vamos, né? Aquilo que a gente internou, ou seja, despertou, acelerou dentro de nós, em cada centro de força desse, aumentou a velocidade vibracional da energia. A gente. Desculpa, desculpa, me desculpem, né? Eu deixei o celular ligado aqui e acontece isso, né? Tá certo? Então, medite sobre isso. Se despertou dentro de você esta vibração, né? Então passa a ser, essa verdade passa a ser a sua verdade, como a gente falou na semana passada. Não a de Shelly, não a de Gilberto, mas a sua própria. Tá? Isso é que é importante. Isso que é evoluir, né? Você deu um passo à frente na evolução, certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.